Algumas histórias parecem ter saído de um conto de fadas, até que a gente percebe que, no fundo, elas falam da vida real, das reviravoltas que ninguém espera, dos encontros que mudam destinos e das escolhas que nos colocam diante dos nossos maiores medos e desejos. Essa é a história de Luana Bicalho. Uma jovem humilde, filha de uma costureira e de um motorista de caminhão, que passou a maior parte da vida acreditando que o mundo era pequeno demais para seus sonhos e grande demais para suas possibilidades. Criada no interior de Portugal, Luana aprendeu cedo a viver com pouco, mas nunca reclamou. Tinha um sorriso leve, uma postura simples e uma alma inquieta. Determinada a ajudar a mãe, que enfrentava dificuldades financeiras após a morte do pai, Luana começou a trabalhar através de um aplicativo de tarefas, onde pessoas com dinheiro contratavam pessoas como ela para fazerem o que não tinham tempo, coragem ou disposição para realizar. Foi ali, entre pequenos serviços e recados inusitados, que ela recebeu uma proposta diferente, estranha até. Uma mulher misteriosa a contratou para se passar por uma socialite em um evento corporativo de altíssimo padrão. O motivo? Disfarçar uma ausência, proteger a reputação, ou talvez algo ainda mais obscuro, movida pela necessidade e, no fundo, também pela curiosidade, Luana a aceitou. E naquela noite, vestida com um elegante vestido emprestado, penteada por mãos desconhecidas e com saltos que pareciam desafiar sua natureza, ela entrou em um mundo que não era o seu. O que Luana não esperava era que sua presença discreta, seu jeito doce e a forma como olhava para aquele mundo, sem pretensão, sem arrogância, sem máscaras, fosse despertar o interesse de dois dos homens mais poderosos e cobiçados daquele salão. CEOs milionários, donos de impérios e acostumados a dominar cada espaço que pisam. Só que nenhum deles imaginava quem ela era de verdade. E ela também não fazia ideia do que aquele encontro desencadearia. Prepare-se para uma história sobre identidade, escolhas, desejo e verdades escondidas. Um conto moderno onde o luxo e a simplicidade colidem e onde o amor ou a ambição podem decidir tudo. No pequeno vilarejo de São Lourenço da Serra, interior de Portugal, a vida corria devagar. As manhãs eram embaladas pelo som dos sinos da igreja, o cheiro de pão fresco vindo da padaria da Dona Emília e a conversa fiada dos vizinhos que varriam a calçada como se fosse um ritual sagrado. Ali, entre casas modestas e ruas de pedra, vivia Luana Bicalho, 26 anos, sorriso sereno, olhos castanhos cor de mel e um coração que carregava mais sonhos do que podia confessar. Desde cedo, Luana aprendeu o valor do trabalho. Seu pai, Joaquim, falecera num acidente de caminhão quando ela tinha apenas 16 anos. Sua mãe, Isabel, costurava roupas por encomenda, muitas vezes madrugada adentro, com os olhos cansados e as mãos calejadas. Luana quis estudar, sonhava em cursar psicologia, mas a vida tinha outras prioridades. Pagar a luz, comprar os remédios da avó, ajudar os vizinhos em trocas de favores que sustentavam uma economia informal e solidária. A vida era dura, mas honesta. Foi em meio a essa realidade que ela descobriu o Tarefas Já, um aplicativo que conectava pessoas comuns a pequenas demandas de quem não tinha tempo ou vontade de lidar com o cotidiano. Luana buscava formas de ajudar a mãe sem abandonar completamente seus sonhos. No aplicativo, fazia de tudo: cuidar de jardins, levar cachorros para passear, representar clientes em filas de banco, até comparecer a enterros como apoio emocional para desconhecidos. Por mais estranhas que algumas tarefas fossem, ela nunca questionava. Era prática, reservada, mas observadora. Com o tempo, desenvolveu um olhar clínico para ler intenções por trás de pedidos aparentemente inocentes. E foi justamente isso que a deixou desconfiada quando, numa tarde fria de quarta-feira, recebeu uma notificação diferente.
Procura-se moça com boa aparência, elegância e discrição para representar uma convidada ausente em um evento empresarial de alto padrão. Vestuário e transporte incluídos. Total sigilo. Gratificação generosa. Luana releu 3 vezes. O valor oferecido era alto, mais do que ela fazia em um mês inteiro. O cliente tinha perfil oculto. O endereço era em Sintra, uma das regiões mais luxuosas de Portugal. Uma mansão, uma festa, uma noite apenas, e um pedido claro. Apenas sorria, observe, e não diga quem você é. Ela hesitou. Conversou com a mãe, que, apreensiva, disse apenas: filha, cuidado com o que parece fácil demais. Mas o dinheiro falava alto. Com o pagamento adiantado, Luana conseguiu quitar contas atrasadas e ainda sobrou para consertar o velho fogão da casa. Uma oportunidade assim não aparecia 2 vezes. Na tarde do evento, um carro preto com vidros escuros parou em frente à sua casa. O motorista, educado, entregou a ela uma caixa com o vestido. Um modelo vermelho escarlate, elegante e discreto, acompanhado de saltos finos e um colar de pérolas delicadas. Luana ficou imóvel por um instante, como se aquela caixa selasse um pacto com um universo que ela não entendia. Ao entrar no carro, o cheiro de couro e perfume caro já anunciava o tipo de mundo para o qual ela estava sendo levada. O trajeto levou mais de 2 horas. Durante o caminho, ela tentou ensaiar sorrisos, poses, respostas curtas, mas no fundo, sua barriga se contorcia de ansiedade. Chegando à mansão, Luana sentiu o coração acelerar. A fachada era deslumbrante, iluminada por tochas modernas, cercada por esculturas e carros importados. Pessoas desfilavam como se estivessem em um filme, vestidos de grife, ternos sob medida, taças de champanhe, risadas contidas, olhares calculados. Ela foi recebida por uma mulher fria que apenas disse: "Você está linda, lembre-se do que foi combinado, só sorria." E assim Luana entrou. Sem saber, todos os olhos se voltaram para ela. Do outro lado do salão, em uma conversa estratégica sobre fusões e investimentos, estavam 2 homens que jamais haviam sido ignorados em um ambiente como aquele. Caio Vilar, CEO de um conglomerado europeu de tecnologia e inovação. Conhecido por sua mente brilhante, frieza calculada e uma reputação de homem que nunca se apaixona. E Miguel Barreto, CEO de uma rede de hotéis e turismo de luxo, carismático, espontâneo, o típico sedutor de olhos penetrantes e sorriso fácil, mas com uma história familiar marcada por perdas e cicatrizes emocionais. Ambos estavam acostumados a reconhecer quem era quem naquele tipo de evento. Sabiam ler etiquetas, analisar postura, linguagem corporal, timbre de voz. Estavam rodeados de mulheres que sabiam exatamente como jogar o jogo da elite. Mas Luana, não. Ela caminhava com insegurança elegante. Observava tudo como quem via um quadro em movimento. Seu olhar não era de quem buscava atenção, mas de quem queria escapar. E isso a tornava ainda mais intrigante. Miguel foi o primeiro a notar. "Quem é ela?" perguntou a um dos assessores. "Nova, convidada de última hora, parece." Caio, que pouco se interessava por distrações românticas, deixou a conversa por um segundo, apenas para segui-la com os olhos. Havia algo em Luana que desafiava sua lógica. Uma leveza que não combinava com o ambiente. Uma autenticidade que parecia proibida naquele espaço. Enquanto a festa seguia, ela tentava parecer confortável. Segurava a taça como se fosse frágil demais, respondia com um aceno tímido aos cumprimentos e evitava longas conversas. Mas sua beleza, sua elegância e sua simplicidade se destacavam exatamente por isso, por não parecerem intencionais. Caio observava de longe. Miguel se aproximava com charme. E Luana não fazia ideia do que estava prestes a acontecer.
É curioso como uma única noite pode mudar o rumo de uma vida inteira. Como uma mentira inocente pode abrir portas para verdades profundas. E como um coração acostumado à simplicidade pode ser desafiado por paixões envoltas em poder, desejo e escolhas que custam caro. Luana estava diante de um tabuleiro invisível, onde cada passo, cada gesto, cada palavra ou silêncio poderia decidir o rumo de seu destino. E ela ainda nem sabia os nomes dos dois homens que haviam acabado de se apaixonar, ao mesmo tempo. A mansão estava cheia, mas Luana se sentia sozinha. Não era solidão no sentido tradicional. Era um sentimento mais profundo, como se ela estivesse vivendo uma realidade que não lhe pertencia, como se fosse uma peça deslocada num quebra-cabeça de luxo, interesses e etiquetas invisíveis. Enquanto seus olhos varriam o ambiente, absorvendo detalhes como quem decora um sonho prestes a acabar, ela mal percebeu que estava sendo observada. Miguel Barreto foi o primeiro a agir. Com um sorriso leve e um copo de vinho nas mãos, ele se aproximou como quem não tinha pressa, mas também não costumava ouvir não. Sua postura era relaxada, mas os olhos atentos. Quando parou ao lado dela, fez o primeiro contato com um charme calculado. Não costumo dizer isso a alguém que acabei de conhecer, mas você parece ter saído de um lugar onde o tempo corre de outro jeito. Luana, pega de surpresa, tentou sorrir. Talvez porque eu tenha vindo de um lugar onde ele realmente corre assim. E de onde seria esse lugar? Ela hesitou. Não sabia o quanto poderia dizer. De bem longe e, ao mesmo tempo, de muito perto. Miguel riu. Gosto de enigmas. Eu prefiro respostas diretas, retrucou ela, com um brilho sutil nos olhos. Aquela resposta intrigou Miguel. Não estava acostumado com mulheres que não sorriam automaticamente para suas cantadas. Luana era diferente, elegante sem esforço, linda sem saber, inteligente sem ostentar. Enquanto Miguel se envolvia naquela conversa inesperadamente sincera, Caio Vilar os observava de longe. Caio era diferente. Ao contrário de Miguel, que encantava com palavras, Caio observava em silêncio, como quem calcula cada movimento do adversário num jogo de xadrez. Ele analisava Luana, sua postura, suas pausas, os momentos em que parecia ansiosa e os em que sorria naturalmente. Havia algo de desconexo nela, e era exatamente essa desconexão que o atraía. Mais tarde, durante o jantar, o destino se encarregou de colocá-los frente a frente. Luana fora posicionada estrategicamente à mesa principal, como representante de uma nova investidora do setor farmacêutico europeu. Uma farsa criada pelo contratante misterioso. Mas Luana não sabia o que dizer. Não entendia as siglas, os gráficos, os termos técnicos. Tentava sorrir, beber água com elegância e rezar em silêncio para que ninguém lhe fizesse uma pergunta. E foi quando Caio falou. Senhorita Luana. Luana, de onde vem seu interesse pelo mercado de biotecnologia? Ela congelou. Podia mentir, podia inventar qualquer coisa, mas algo naqueles olhos cinzentos, duros como aço e curiosos como um espelho, a desarmou. Então, ela disse, na verdade, não venho do mercado. Vim para jantar, só isso. Silêncio. Os olhares na mesa se voltaram para ela. Um deles, o da mulher que a contratou, era de puro desespero. Mas Caio sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. Finalmente, uma resposta honesta neste lugar. Luana desviou o olhar, tímida, mas firme. Sabia que havia cometido um erro, ou talvez o maior acerto daquela noite. Caio continuou a comer calmamente, mas seus pensamentos já não estavam mais nos negócios da empresa. Estavam nela. Depois do jantar, Luana escapou para o jardim, precisava respirar, sentir o cheiro das plantas, olhar para o céu sem lustres de cristal, sentar-se em um banco sem precisar cruzar as pernas como uma socialite.
Naquele instante, ela era apenas ela. Luana de São Lourenço da Serra, a filha de Isabel, a garota que cuidava de jardins de outras pessoas e que agora se sentia sufocada em um vestido que custava mais do que seu aluguel de um ano inteiro. "Gosta de silêncio?" perguntou uma voz atrás dela. Era Caio. Ela assentiu. "Às vezes, é a única coisa que ainda é de graça", respondeu. Ele se sentou ao seu lado, mas diferente de Miguel, não falava muito, apenas observava, sentia. E isso, de alguma forma, fazia Luana se sentir menos invadida. "Sabe, tem algo em você que não bate com esse lugar", ele disse. "Eu sei", ela respondeu, quase sem voz. "Também estou tentando entender o que estou fazendo aqui." Caio virou-se para ela. Por um segundo, quis perguntar mais, mas algo o impediu. Talvez fosse o medo de descobrir uma verdade que não sabia lidar. Ou talvez, pela primeira vez, estivesse disposto a se deixar levar sem precisar controlar tudo. Naquela noite, quando voltou ao carro que a levaria de volta, Luana estava diferente. Algo dentro dela havia despertado. Não era apenas o fascínio por um mundo novo, nem o impacto de ser notada por dois homens influentes. Era a confusão interna de quem havia sentido, mesmo que por instantes, o gosto do impossível. Ao chegar em casa, tirou os sapatos e encarou seu reflexo no espelho. Ainda usava o vestido vermelho, mas era como se aquilo fosse apenas uma casca. Por dentro, continuava sendo a mesma Luana de antes. Ou seria? Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Mensagens anônimas no aplicativo, perguntas indiretas, convites para outros eventos. Mas o perfil que havia contratado Luana naquela noite sumira. Nenhuma avaliação, nenhum histórico. Como se nunca tivesse existido. Enquanto isso, tanto Miguel quanto Caio iniciaram investigações discretas. Queriam saber quem era aquela mulher. Qual era sua origem? Como havia entrado naquela festa sem estar na lista oficial? Miguel tentou localizar pelo nome, sem sucesso. Caio ativou seu setor de inteligência da empresa, com acesso a bancos de dados e registros. O mistério só aumentava. Enquanto isso, Luana tentava voltar à vida normal, mas não conseguia, não apenas pela experiência surreal que vivera, mas porque, no fundo, sentia que algo fora deixado inacabado. Ela não sabia o que os dois CEOs estavam pensando, mas sabia o que ela sentia: dúvida. Não sabia se queria ser encontrada, não sabia se queria ser esquecida, mas sabia que se algum deles voltasse, não teria forças para dizer não. E é justamente aqui que a história começa a enveredar por caminhos mais sombrios, porque quando desejo e poder se cruzam, as consequências são imprevisíveis. E quando dois homens que nunca aceitaram perder se apaixonam pela mesma mulher, nada será simples novamente. O tempo passou devagar na semana seguinte. Luana tentou se ocupar com as tarefas do aplicativo, limpando porões, levando cachorros para passear, organizando pequenas mudanças, mas nada tirava da sua mente os rostos daqueles dois homens, os olhares intensos, as palavras carregadas de algo mais profundo do que simples curiosidade. Ela não queria admitir, mas estava esperando que algum deles a procurasse, e eles estavam tentando, cada um à sua maneira. Miguel, o mais impulsivo, decidiu agir primeiro. Contratou uma agência particular para encontrar a moça do vestido vermelho. Foi assim que ele a descreveu. Não tenho nome nem sobrenome. Só sei que ela parecia não pertencer àquele lugar, e por isso se destacou ainda mais. As pistas eram escassas. Mas a agência descobriu algo curioso: o aplicativo de serviços rápidos de onde talvez ela tivesse vindo. Um dos garçons havia mencionado que uma convidada tinha sotaque diferente e que falava como alguém que lida com gente de verdade no dia a dia, não com números. Foi o suficiente para Miguel encontrar o aplicativo. E lá estava ela, Luana Bicalho.
Uma conta simples, avaliações excelentes e uma lista extensa de tarefas realizadas nos últimos meses. Não havia dúvidas. Era ela. Agora restava a parte mais delicada: como se aproximar sem assustá-la. Miguel decidiu contratá-la, sob um nome falso. Uma tarefa simples: organizar uma biblioteca antiga em Lisboa. O objetivo? Criar uma situação controlada, uma desculpa legítima para vê-la de novo. Mas não contava que Caio estivesse 2 passos à frente. Caio, mais metódico, já sabia quem ela era, mas decidiu observar. Criou um perfil anônimo e começou a acompanhá-la, contratando-a esporadicamente, pedindo serviços sutis apenas para ver como ela reagia. Queria entender mais sobre ela antes de agir. E o que descobriu o deixou confuso. Luana não era apenas bela. Era disciplinada, ética, gentil com idosos, respeitosa com crianças e capaz de fazer tarefas humildes com dignidade. Era como se ela pertencesse a um outro mundo, não o deles. E justamente por isso, Caio começou a se sentir exposto. Pela primeira vez em anos, não estava no controle. Aquela garota havia desarmado todas as suas defesas com apenas um olhar sincero e uma resposta honesta numa mesa de jantar. Enquanto isso, Luana começava a suspeitar. "Por que essas tarefas estão tão estranhas ultimamente?" perguntou a mãe, Isabel. "Como assim?" "Um senhor me contratou para ler cartas antigas de amor e catalogá-las. Outro pediu que eu reorganizasse os livros da estante, mas nem apareceu. Hoje, um homem pediu para que eu acompanhasse o avô dele num chá da tarde. Mas o tal avô era ele mesmo, só que disfarçado." Isabel olhou para a filha. "Você está virando personagem de um romance, minha filha. Só espero que não seja tragédia." Luana riu, mas por dentro algo a incomodava. "Será que eles sabem? Sabem o quê? Que eu não sou quem pensam, que eu entrei naquela festa por engano, que nada naquilo era real. Eu não tenho pedigree, nem estudo, nem sobrenome importante. Só entrei ali porque alguém me pagou para fingir ser outra mulher. E mesmo assim, 2 homens poderosos não pararam de pensar em você. Isso não te diz alguma coisa?" Luana engoliu seco. "Diz que talvez o que mais falta nesse mundo seja alguém real." Dias depois, o reencontro aconteceu, mas não como Luana imaginava. Ela havia aceitado uma tarefa de organizar a ala antiga de um casarão que seria reformado. Era uma tarefa como outra qualquer. O local? Um palácio discreto nos arredores de Sintra. Ao chegar, foi recebida por um mordomo, o que já lhe pareceu estranho, e conduzida até uma sala com vitrais coloridos e poltronas de veludo. Quando entrou, Caio Vilar estava lá. Sem disfarces, sem máscaras, sentado, esperando. Luana parou na porta gelada. "Você me contratou?" "Sim." Silêncio. Ela respirou fundo. "Por quê?" "Porque queria ver você, e não sabia mais como. Poderia ter pedido, ou deixado para lá." "Deixar para lá?" Ele se levantou. "Luana, desde aquela noite eu não penso em mais nada. Você me desconcertou, e isso nunca aconteceu antes. Talvez porque está acostumado com gente que finge muito bem. Eu não sou assim. Eu estava fingindo naquela noite, é verdade. Mas era só um trabalho. Eu não sou do mundo de vocês. Eu entrego compras, cuido de idosos, lavo louça. E é justamente por isso que você me atraiu." Ele se aproximou. "Você me fez lembrar de quem eu era antes de me tornar isso aqui. Um homem blindado, cercado por seguranças e cifras, mas que não sabe mais o que é confiar. Com você, eu senti verdade." Luana hesitou. "E se for só encanto? E se for só desejo pelo que é diferente? Então que seja, mas quero descobrir com você, sem máscaras, sem mentiras." Ela olhou nos olhos dele. Pela primeira vez viu fraqueza, vulnerabilidade. "Caio, e o outro homem, o da festa?" "Miguel. Ele também me procurou, só que de um jeito diferente."
Você sente algo por ele? Luana não respondeu. Não sabia. Enquanto isso, Miguel também se preparava para seu movimento final. Decidiu que não esperaria mais. Pegou o carro e dirigiu até a cidade onde Luana morava. Não avisou. Apenas apareceu no meio da tarde com uma expressão indecifrável e um buquê de flores que contrastava com a poeira da estrada. Bateu à porta. Foi a mãe de Luana quem atendeu. Boa tarde. O senhor é? Miguel Barreto. Estou procurando Luana. A senhorita está ocupada, mas... Entre. Luana apareceu poucos minutos depois, ainda com a roupa do serviço. Ao vê-lo, estacou. Você veio até aqui? Sim. Não dava mais para fingir. Ela cruzou os braços. Está me testando. Quer ver até onde vai a brincadeira da garota pobre que entrou na festa errada? Miguel se aproximou. Você não é uma brincadeira, Luana. Desde que te vi, percebi que havia algo que eu não encontrava há anos. Pureza, sinceridade. Você não quis me impressionar, não tentou me agradar, e foi justamente isso que me encantou. Luana tentou desviar o olhar, mas ele segurou sua mão. Não estou aqui por orgulho, nem por obsessão. Estou aqui porque, talvez pela primeira vez, eu esteja pronto para me apaixonar, e se for para começar com alguém, que seja com quem me mostrou, sem querer, que a vida real ainda existe. Ela fechou os olhos. Lágrimas se acumularam. Miguel, por que vocês vieram até mim? Por que agora? Porque o que é verdadeiro a gente sente. E se não correr atrás, pode se perder para sempre. Naquela noite, Luana ficou em silêncio. Sentada na varanda de casa, sob o céu estrelado, ela sentia o peso de algo que nunca imaginou viver. 2 homens a amavam. 2 CEOs poderosos. 2 mundos batendo à sua porta. E ela, dividida entre razão, emoção, medo e desejo. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas qual seria o preço? O tempo parecia suspenso. Depois de tantos encontros e confissões inesperadas, Luana se viu no centro de um dilema que nenhuma mulher sonharia em viver, e nenhuma mulher gostaria de enfrentar. Amada por 2 homens poderosos, desejada não por status, mas por essência. Mas o que parecia um conto de fadas era, na verdade, uma encruzilhada perigosa, onde cada passo errado poderia custar a paz, a dignidade ou até o próprio coração. Nos dias seguintes, Luana se isolou. Não aceitava mais tarefas no aplicativo, evitava mensagens, trocou o chip do celular. Passava as tardes na pequena biblioteca do centro da vila, lendo romances antigos e sublinhando frases que pareciam refletir sua vida. Ser amada é fácil. O difícil é escolher quem não vai te destruir depois de amar. A dúvida crescia como sombra. Caio ou Miguel? Um era controle, silêncio, profundidade. O outro, impulso, verdade crua, paixão. Ambos a viam com um olhar que jamais recebera antes, mas qual deles havia de verdade? Na mansão Vilar, Caio não dormia direito. Revia mentalmente a conversa com Luana, a honestidade dela, a beleza dura de sua simplicidade. Algo dentro dele, algo que sempre ignorou, se agitava. Certa manhã, chamou sua irmã, Helena, a única pessoa que conhecia o verdadeiro Caio. Preciso da sua ajuda. Quero mostrar algo para a Luana, mas não sei como. Você quer conquistá-la? Ou quer que ela veja quem você é de verdade? Acha que sou 2 homens, Helena? Acho que você é um só, mas vive tentando esconder o melhor de si. Caio encarou o próprio reflexo. O homem do espelho não parecia mais tão impenetrável. Em outro canto do país, Miguel encarava seu pai, o duríssimo empresário Otávio Barreto, um homem conhecido por destruir adversários e afastar qualquer ameaça à reputação da família. Você está louco, Miguel? Vai jogar fora tudo o que construímos por causa de uma entregadora de tarefas? Miguel manteve a voz firme. Ela não é só isso. Ela é mais íntegra que qualquer pessoa que conhecemos nesse mundo de fachada.
Ela vai te arrastar para a lama. Ela vai me tirar dela. Otávio levantou a voz. Se insistir nisso, não apenas será deserdado, como verá a empresa nas mãos de alguém mais preparado. Miguel sorriu de lado. Então, pela primeira vez, você terá um filho e um homem de verdade ao mesmo tempo. Saiu da sala sem esperar resposta. Pela primeira vez, estava pronto para perder tudo, menos Luana. No interior de Portugal, Isabel percebeu que a filha estava sendo esmagada por escolhas que não queria fazer. Numa noite fria, fez chá e sentou-se ao lado da filha. Você sabe, quando eu era jovem, fui apaixonada por 2 rapazes também. Luana a olhou surpresa. Nunca me contou isso, porque era uma dor bonita demais para dividir. Um deles era gentil, estável, um futuro certo. O outro era tempestade, intensidade, um futuro incerto. Adivinha quem eu escolhi? O incerto, o nenhum dos dois. Escolhi a mim mesma, e por isso acabei conhecendo seu pai anos depois, quando eu já não precisava de ninguém para me completar. Luana enxugou os olhos. Eu não quero errar. Errar, minha filha, às vezes é o único jeito de descobrir quem somos. Enquanto isso, um escândalo explodia discretamente nos bastidores do mundo empresarial português. Alguém havia descoberto a verdadeira origem de Luana. Um blog anônimo publicara fotos da jovem fazendo tarefas simples. Uma matéria intitulada A Farsa da Mulher Misteriosa, a camponesa que enganou os CEOs. Luana viu a notícia no café da vila. Um senhor comentava: esses ricos são tão bobos, se encantam por qualquer sorriso bonito hoje em dia. Ela saiu correndo. Chegou em casa sem fôlego, com lágrimas nos olhos. A mãe tentou consolar, mas já era tarde. Luana se sentia exposta, humilhada, como se sua dignidade tivesse sido arrancada. Naquela noite, Miguel chegou. Ele vinha trazendo flores, mas parou ao ver Luana no chão da varanda, segurando o celular, o rosto abatido. Ela o olhou. Não disse nada. Apenas mostrou a manchete. Ele sentou-se ao lado dela. Você não me enganou, Luana. Eu sabia quem você era, e foi justamente isso que me fez te admirar. Ela chorou. Agora todo mundo sabe, e vão te humilhar. Vão dizer que sou interesseira, golpista. Deixa que digam. A gente sabe a verdade. Mas você vai perder tudo. Miguel suspirou. Então que eu perca, mas não vou perder você. Ela o abraçou. Pela primeira vez, sem reservas. No dia seguinte, Caio apareceu. Soube da matéria. Viu os comentários. Sentiu vergonha. Não de Luana, mas do mundo onde viveu tanto tempo sem contestar. Foi até ela com os olhos úmidos. Perdoa por não ter te protegido, por não ter te defendido. Ela tentou sorrir. Você também sabia? Desde o começo. Mas cada detalhe da sua história só me fazia querer estar mais perto de você. Sua verdade me curou. E agora? Caio tirou um envelope do bolso. Aqui está o contrato de exclusividade que propus. Uma parceria entre você e a nossa empresa, para treinar jovens em situação vulnerável a trabalhar com dignidade. É sua, se quiser, sem condições, sem vínculos. Luana o olhou, emocionada. Você está me oferecendo um projeto, e o Miguel está me oferecendo o coração dele. Caio assentiu, eu o meu, mas com liberdade. Naquela noite, Luana escreveu uma carta, endereçada aos dois, sem nomes, apenas verdades. Um coração dividido não pode amar inteiro, e um amor pressionado vira medo. Eu amei vocês dois, por razões diferentes e com intensidades opostas. Mas agora eu preciso me escolher, preciso descobrir quem sou sem vocês. Ela guardou a carta numa caixa, respirou fundo e decidiu partir, sozinha. Meses depois, no norte de Portugal, uma pequena ONG crescia rapidamente. Um programa que ensinava jovens a trabalhar com dignidade, a terem autoestima, a se reerguerem após a queda.
E no centro disso tudo estava Luana, sem fortuna, sem romance, mas com algo que nunca teve antes: liberdade. Em algum canto do mundo, dois homens poderosos olhavam para o horizonte com o coração apertado, mas com um respeito profundo por aquela garota humilde que havia mudado suas vidas, sem jamais prometer ficar. 1 ano se passou. O tempo, que antes parecia inimigo de Luana, agora era seu melhor aliado. A jovem que chegou por engano a uma festa milionária era hoje referência em projetos sociais, recebida em universidades, elogiada por empresários éticos e convidada para entrevistas em rádios comunitárias. Mas ela continuava simples, sem maquiagem pesada, sem roupas caras, sem segurança particular. Seu escudo era a verdade, sua proteção era o bem que fazia. Na sede da ONG, uma carta chegou com um brasão dourado. Era do Grupo Vilar. Prezada Luana, temos o prazer de informar que seu projeto será o homenageado do evento anual da Fundação Vilar, que acontecerá em Lisboa. Sua presença é esperada com honra. Atenciosamente, Helena Vilar. Luana hesitou. Lisboa. O mesmo cenário onde tudo começou, onde a mentira virou porta para a verdade. Ela não queria voltar ao passado, mas talvez o passado quisesse encontrá-la para um último acerto de contas. Na noite do evento, Luana chegou sozinha. Vestia um vestido simples, azul escuro, sem brilhos. O salão estava decorado com elegância, mas sem ostentação. Uma nova geração de empresários estava surgindo, inspirados, de certa forma, por ela. Quando anunciaram seu nome, os aplausos vieram com emoção verdadeira. Ela caminhou até o palco, respirou fundo e falou ao microfone. Não sou CEO nem filha de empresário. Sou apenas alguém que disse sim a uma tarefa estranha um dia. E acabou descobrindo que o mundo precisava de mais coragem e menos aparência. Espero que vocês, que têm poder, saibam usá-lo para elevar e não diminuir quem está ao redor. Silêncio. Depois, aplausos longos, muitos emocionados. No meio da plateia, 2 olhares se encontraram e esperaram. Mais tarde, no jardim externo do evento, Luana sentou-se sozinha num banco de pedra. Foi então que Caio Vilar se aproximou. Não esperava te ver de azul. Você sempre gostou de cores quentes. O céu estava azul. Achei que seria bom combinar com ele. Ambos sorriram. O mundo não te mudou, Luana. Talvez só tenha tirado algumas cascas. E você tirou as minhas. Ele entregou um envelope. Está aqui o relatório anual do nosso novo programa de bolsas de estudo, em parceria com a ONG que você criou. Ela abriu, leu rapidamente. Sorriu. Você escolheu um caminho bonito, Caio. Você me mostrou o caminho. Ela tocou suavemente o braço dele. Mas agora preciso seguir o meu. Minutos depois, Miguel chegou. Olhar mais sereno, sem o ar rebelde de antes. Trazia uma rosa branca. Você ainda gosta de rosas? Gosto do gesto. Sempre gostei. Ele se sentou ao lado dela. Nunca deixei de pensar em você. Nem eu, mas pensar em alguém nem sempre significa que estamos prontos para voltar. Você acha que um dia... Ela olhou o céu. Acho que o amor verdadeiro é como o sol. A gente não precisa correr atrás dele. Basta estar no lugar certo quando ele nascer. Miguel sorriu com os olhos úmidos. Então eu vou continuar vivendo, tentando estar no lugar certo. Ela segurou a mão dele por um instante. Obrigada por me amar quando eu ainda estava me descobrindo. Isso não tem preço. Mais tarde, Luana saiu sozinha pelas ruas de Lisboa. Agora, não mais como uma desconhecida, nem como uma farsa, mas como uma mulher inteira, que havia sido amada, que havia dito não, que havia escolhido a si mesma sem perder a ternura. E foi ali, entre pedras portuguesas e postes antigos, que ela entendeu. O verdadeiro amor não é aquele que fica, é aquele que, mesmo indo embora, te deixa melhor do que te encontrou.
Enquanto caminhava, seu celular tocou. Uma nova solicitação no aplicativo antigo. Tarefa: levar flores a uma senhora hospitalizada que não recebe visitas há meses. Luana aceitou na hora. Entrou num táxi com o coração em paz. A vida era feita de encontros. E talvez mais à frente o amor voltasse, não como um dilema, mas como resposta. Porque quem ama com verdade nunca termina sozinho.